Como é bom nós estarmos reunidos na casa do Senhor e sermos edificados com a vida dessas crianças. Que crescem servindo ao Senhor nosso Deus. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre 1 Coríntios, nós vamos compartilhar sobre os princípios para o casamento cristão. Os princípios para o casamento cristão. E o nosso texto é de 1 Coríntios capítulo 7, e versos de 1 a 16. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas o verso 1 até o verso de número 16. E o texto sagrado nos diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por um tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo isto, que seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. A mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém são santos. Mas se o incrédulo quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, e nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabeis, ó mulher, que se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Só até aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pelo poder glorioso do Teu Espírito sobre a Tua palavra e sobre as nossas vidas. Nós não somos homens influenciados pela mídia, nem por horóscopo, por nada de outro que não seja a Tua voz. Mesmo que esta noite as palavras sejam incisivas e bastante profundas, nós queremos a sabedoria, o discernimento e a graça para poder discernir e compreender a profundidade delas, e assim viver intensamente
o propósito que tu tens para o casamento. Seja a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, pois assim nós te oramos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Quantos casais nós temos aqui essa noite? Levanta-se a mão. 1, 2, 3, 4, 5, né? E quantos casais de noivo nós temos aqui? 2, né? Pois é. É só para me ter assim uma ideia, mas a palavra é para todos, irmãos, porque a palavra de Deus, ainda que nesse momento você diz, mas como é que eu sou solteiro, vou ficar recebendo uma mensagem dessa para casar, para casado? Aí você não quer casar não, meu irmão? Não pensa, né, em Deus completar a obra aí não? Então, a gente tem que guardar essa palavra no coração, porque no momento adequado ela vai entrar em prática, tá certo? Então, o solteiro não se sinta por nada excusado em relação a essa palavra, porque quando Deus lhe der o seu varão ou a sua varoa, você já está com a palavra encaminhada e vai fazer, né, a realidade se tornar, tudo isso se tornar uma prática na sua vida espiritual. Então, como propomos, a partir desse nosso texto, os princípios para o casamento cristão, é que esse capítulo 7, o apóstolo São Paulo, ele faz uma longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos em todo este capítulo de número 7. E ele dá certas informações que em nenhum outro lugar das suas epístolas ele dá, e ele dá exatamente aqui. E como nós estamos estudando versículo por versículo, nós não poderíamos passar, né, batido, porque nós temos, né, temos que entender a palavra como ela servindo para toda a nossa vida. Ela é um manual de instrução para toda a nossa existência. E como Paulo estava combatendo erros e coisas desagradáveis lá de Coríntios, ele precisava fundamentar os irmãos para que pudessem estar bem orientados naquilo que a palavra de Deus deveria então falar. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir uma palavra de Paulo nos versos de 1 a 11, onde o apóstolo São Paulo vai falar aos cristãos casados também com cristãos. Por isso que eu perguntei aqui quantos casais nós tínhamos. Então, 5 casais que nós temos aqui, né? Lógico que nós temos outras pessoas casadas, mas estão seus cônjuges. Mas isso não impede que você também transmita essa mensagem ao seu cônjuge. Então, na igreja de Corinto havia 2 extremos. Quais eram? O primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. E este grupo defendia para isso o celibato. Por isso que eles escreveram a Paulo, lá onde Paulo estava, para que Paulo aqui pudesse estar respondendo as perguntas a esse respeito. E o segundo grupo, talvez formava a maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Toda pessoa devia se casar e não optar pelo celibato. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Então Paulo, enfrentando essas 2 facções dentro da igreja, ele trata de explicar, de mostrar os desafios, tanto para o casado como para o solteiro. E é uma realidade bem interessante que ele vai compartilhar. Por isso ele fala, tanto para os casados como para o celibatário, que são dons de Deus, né? O certo é que ficar solteiro ou casar, quer dizer, é certo ficar solteiro ou casar-se? Essa era a grande pergunta que girava nesse momento lá em Coríntios.
E aí, Paulo passa a mostrar essas duas posições radicais. Todas as posições muitas vezes são ao extremo, mas ele passa a orientar com todo o discernimento para que eles pudessem encarar o momento do casamento cristão ou o celibato como algo como Deus assim havia designado. Então, os versos de 1 a 9, nós vamos ver as primeiras características do casamento cristão. É que o casamento cristão é baseado na pureza, a pureza no casamento, e por isso ele vai explicar aqui, em primeiro lugar, Paulo proíbe aí a poligamia no casamento. Era muito comum naquela região que houvesse homens que tivessem muitas mulheres, e até mulheres que tinham muitos homens, né? Então, em razão disso, o apóstolo Paulo fala no verso 2: mas por causa da impureza, cada homem tem a sua própria esposa, falando de um casamento com uma pessoa, ou cada mulher tivesse o seu próprio marido. Então ele coloca aspecto singular, que a poligamia não é um padrão moral de Deus para o seu povo. Aí você pode me perguntar: pastor, mas no Antigo Testamento havia tantos servos de Deus que foram polígamos, mas não era padrão de Deus, porque se fosse padrão de Deus, a poligamia, Deus tinha feito 10 Eva, né, para um Adão, mas ele fez apenas um homem e uma mulher, e ali fez o primeiro casamento, conforme diz o capítulo 2 do livro de Gênesis. Então, o propósito de Deus é isso aí. Só que alguns homens de Deus, infelizmente, no Antigo Testamento, eles se aculturaram às nações que praticavam a poligamia, e isso Deus, na verdade, Deus não poupou que eles sofressem as terríveis consequências de sofrer de uma família profundamente miscigenada e cheia de muitas dificuldades que eles enfrentaram. Por isso, a palavra aqui de Paulo é que a poligamia é proibida no casamento cristão. Em segundo aspecto desse casamento, dessa pureza, é que Paulo proíbe também a união homossexual. No verso 2 ele diz: cada um tenha a sua esposa, cada homem tenha a sua esposa, não é o seu parceiro, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Fica claro a ideia de uma relação heterossexual. Embora a união homossexual fosse algo comum no tempo de Paulo, ele não define essa prática com uma paixão infâmia. Ele fala que é uma paixão infâmia, e os homens e mulheres de Deus, nascidos de novo, não deveriam praticar tal coisa na sua caminhada. Uma disposição mental reprovável, abominável para com Deus. Então a relação homossexual pode chegar a ser aprovada pela nossa lei, como em vários aspectos. Agora estão trabalhando a homofobia e com isso criminalizar aqueles que se levantam contra. Mas nunca, jamais, diante de Deus, não é porque está na lei que Deus aprova, porque a lei do homem é contrária às leis de Deus. O homem adora mais a mentira, o engano e a falsidade do que as leis do Criador. E por isso que em Romanos capítulo 1, Deus os entregou às paixões infames. Os homens abandonaram a sua vida normal com as suas mulheres e se inflamaram na sua sensualidade, e recebendo por causa disso a devida punição dos seus erros. Está lá em Romanos capítulo 1, verso de número 19 e 20. Terceiro aspecto aí, que Paulo fala dessa pureza no casamento,
é que Paulo proíbe o celibato compulsório. Como é o celibato compulsório, pastor? É o pastor, por exemplo, baixar uma portaria: a partir de agora só vai ser ministro da Igreja Cristã de Gileade. Isso aí é uma hipoteticamente, né? Quem for celibatado, quem for casado, né? Então não vai mais participar, porque daqui para frente, né? E o celibato que ele quer chamar a atenção é que o celibato tem que ser entendido como um dom de Deus e não uma imposição do homem. Por isso, no verso 1 ele escreve: quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, que o homem não se case, que ele possa, né, se ele quer seguir a vida monástica, a vida ministerial sozinho, que ele o possa fazer, mas não impor isso como uma regra dada por Deus, né? Então aqui nós vemos Paulo, ele trabalhando a compreensão de que é proibido um celibato compulsório, como bem faz a Igreja Católica Romana. Todo sacerdote tem que fazer 3 votos, se não me engano, né? De pobreza, de castidade, que é o celibato, e outro lá que eu não estou lembrando agora, né? Eu falo assim porque eu nunca fui católico, mas né? Por isso que eu não sei esses detalhes mais a miúde. Mas a realidade é que quando a imposição é apenas, né, de cima para baixo, a gente vê as situações drásticas e dramáticas da Igreja Católica agora mesmo, respondendo a centenas de milhares lá na América do Norte, centenas de milhares de milhões de questões financeiras, porque os padres estavam assediando e agindo de maneira impura com os adolescentes, com os coroinhas e pessoas do tipo, e trazendo uma situação altamente constrangedora para a igreja, inclusive pessoas de cargo alto, arcebispo e bispo e mais alguma coisa, que eu não sei a hierarquia direito, mas e se espremer aqui no Brasil, não vai ser diferente não, gente. Isso é no mundo todo, porque se quebrou um princípio de colocar uma coisa que pode haver, né, uma coisa interessante como uma regra geral, né? E por outro lado, milhares de padres ao redor do mundo também têm se casado, e aí eles são considerados, para a igreja, eles abandonaram, e né, muitos inclusive têm vindo para a igreja evangélica e para exercer o ministério deles. Então o celibato, ele proíbe o celibato compulsório. E por último, nós vemos aqui que Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais, versos 3 a 4. Se a gente lembrar que Paulo estava vivendo numa sociedade profundamente influenciada pelo machismo, mas ele quebra esses paradigmas da cultura que prevalecia e afirma a igualdade dos direitos conjugais. Veja como é interessante o que ele faz a abordagem, quando ele diz: olha, o marido conceda à esposa o que é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido, falando de que no relacionamento marido e mulher, ainda que o marido seja o líder da equipe familiar, mas no momento conjugal, um está no mesmo ladinho do outro, né? E um tem que estar pronto para se doar para o outro. Relacionamento conjugal é doação, é entrega, é disposição, né? E aí o imperativo aqui é conceda, indica exatamente algo habitual, algo que deve ser
ofertado de maneira espontânea, voluntária e compreendendo a necessidade do outro. Então Paulo está falando desse relacionamento sexual, da vida comum do lar, de que um casal, na perspectiva cristã, ele deve se conservar, ele deve se manter puro até o casamento, e no casamento usufruir das bênçãos que é o relacionamento marido e mulher. Então a Bíblia Sagrada, que condena o casamento, o sexo antes do casamento como fornicação, também fala do sexo fora do casamento como adultério, pecado do adultério. Está dizendo exatamente que a ausência do sexo no casamento também é pecado. Está mostrando que cada homem, cada mulher deve estar envolvido e comprometido em dar o seu melhor para o seu cônjuge e assim viver a harmonia em seu lar e ser profundamente abençoado. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutar a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Então, deixará o homem pai e mãe, se une à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É Bíblia, é bênção de Deus. Então, o marido e a mulher, né? Por isso é que tem que haver o espaço, né? O local, né? Adequado para que esse momento seja um momento de bastante intimidade. Paulo ainda prossegue: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Verso de número 4. Queridos, aqui nós vamos lembrar que muitas vezes, muitos casamentos têm se acabado, porque ou o marido não quer dar o que é devido à mulher, ou a mulher não dá o que é devido ao marido. E muitos, mas acabou por causa disso. Mas isso também, uma boa união conjugal é 50% de um bom relacionamento, porque é nisso que nós sabemos que a palavra de Deus assegura. Quando o homem ou a mulher nega o sexo à esposa ou ao marido, ele está abrindo uma porta escancarada para Satanás, né, vir e fuxicar na vida do seu cônjuge. Sabe aquela sirigaita lá do trabalho? Começa a investir. Sabe aquele Ricardão, aquele cara todo sarado e bonitão? Começa a dar em cima da sua mulher, meu irmão. Vigia, crente. Então tem que ter muito entrosamento e muita disposição. Então Paulo, ele fala isso com muita abertura, porque tem que haver esse discernimento, essa compreensão de que a vida conjugal é parte da nossa vida, né? Da nossa vida existencial. Nós precisamos de nos alimentar, de beber água, e o sexo é parte da nossa fisiologia. Não é uma coisa santa, não estou dizendo sacrilégio não. Abra um bom livro aí de anatomia, que você vai ler a importância disso aí. E às vezes a gente fica atrás de um pieguismo cheio de dedo e acaba não sabendo lidar com o nosso próprio corpo, e aí é que vem o pecado. Paulo define aqui o sexo, que é um direito, né, do cônjuge, e é um direito legítimo. Uma vez que nós casamos, é um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do marido e é um direito legítimo da esposa. E a chantagem sexual no casamento também é um pecado.
Tem mulheres ou homens que não estão com boa vontade para com o marido e inventam as coisas mais capciosas, ou começam a trocar, né? Eu já ouvi, já ouvi muita coisa em gabinete pastoral, não vou dizer exatamente, mas já ouvi também no dia a dia. Hoje a gente escuta muita coisa por aí, mas o que eu posso dizer é o seguinte: certos cônjuges condicionam o relacionamento sexual a presentes. Se você me der aquela televisão de 50 polegadas, né? Ou se você me der aquele vestido novo, ou aquele celular maravilhoso, né? Ou aquela viagem, né, extraordinária. Aí eu pergunto, me permitam a franqueza, qual é a diferença que um homem ou uma mulher que faz esse tipo de condicionamento, qual a diferença que ele faz para o profissional do sexo? Para mim, nenhum. Do ponto de vista de fazer por isso ou por aquilo. Lógico que tem a conversa, tem N razões que a gente, né? Mas quando não há razões plausíveis e há esse tipo de argumentação, eu vou dizer como um amigo meu, isso é sabedoria terrena, porque o negócio é complicado, é complexo. Então a prática do sexo no casamento é uma ordem apostólica, e a ausência de relações sexuais no casamento é pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir, é um direito sagrado do casamento. Charles Douge, ele disse que nada pode ser mais estranho à mente de Paulo do que o espírito que encheu os mosteiros e conventos na Idade Média. Vocês lembram que na época da Idade Média, o asceticismo, né, as pessoas fugiam para os mosteiros para não se contaminar, para não pecar, e ele diz que isso, na verdade, nada tem a ver com essa pureza, lutar contra, porque o casamento é o melhor lugar para se fugir da impureza, se ter a própria esposa ou o próprio marido e assim viver a vida abençoada do lar. Por último, vamos ver como Paulo ele afirma a capacidade dos casais de se absterem temporariamente nas relações sexuais. No verso 5, a parte B. Quando ele diz que casal pode se abster do sexo quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. O homem não pode fechar ou chegar à esposa e dizer: esta semana ou este mês eu não estou disponível para a relação sexual. Unilateralmente não é de bom alvitre que o homem ou a mulher diga isso, esta semana ou esse mês, porque Paulo diz que os dois têm que concordarem o tempo que eles precisarem se abster, eles têm que chegar ao comum acordo. Por que Paulo fala isso? Porque estava havendo excesso, e a gente sabe de alguns irmãos ou algumas irmãs, né? Parece que aquelas irmãs, aqueles irmãos mais espirituais, o irmão Radoqueu, ele diz: olha, mulher, agora o negócio é o seguinte, eu vou jejuar 30 dias, e você não me procure, né? Queridos, isso é exatamente esse ponto que Paulo aqui quer rejeitar. Quer dizer, e alguns vão ao extremo de dizerem isso quando o cônjuge não é cristão. E o que é que acontece? O cônjuge se escandaliza e vai buscar lá fora. E o que é que acontece com esse casamento? Satanás, ciranda e misericórdia. A Bíblia diz que a atitude de boicote sexual no casamento é um pecado.
uma desobediência ao mandamento bíblico. Mas a abstinência sexual entre o casamento não deve ser por um longo período, mas a abstinência sexual entre o casal, como Paulo bem esclarece, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, e depois se unam, depois, sejam bem ativos. Essa palavra aí não é cronos, mas é kairos, o tempo determinado, o tempo de Deus. E o casal sábio não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas eles se privam por um momento específico, por uma necessidade específica, para assim, com o propósito de fazer momentos de oração, e depois voltam a se unir, para se manterem unidos como uma só carne. Essa é a verdadeira finalidade, conforme diz capítulo 7, verso 5. Abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo, nem ser uma razão espiritual, não pode ser por cansaço de trabalho, não pode ser por dor de cabeça, indisposição emocional ou por razões espirituais. Então, isso é realmente muito preocupante, quando o cônjuge procura a esposa ou o marido e ele está ou ela está sempre indisposto, alguma coisa está errada e precisa de cuidado, precisa de atenção, e tem que conversar a esse respeito. Por último, nesse aspecto, nós vamos ver que Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual, quando o kairos tiver passado, o tempo determinado por Deus for chegado ao fim. Então ele tem que começar a chegar e orientar tudo devidamente. Certa vez aconteceu em Nova York uma greve de lixeiros, e como Nova York é uma das capitais, maiores capitais do mundo, e o consumo é muito grande, então imagina aí a quantidade de lixo ao redor daquela cidade, fora aos montões. E teve um cidadão que teve uma ideia diferente, pegou umas coisas de lixo, botou em umas caixas e cobriu de presente, botou na mala do seu carro e deixou em determinada rua com a tampa levantada. Passou, e ele ficou observando. Passou um, passou dois, passou três. Daqui a pouco chegou um curioso, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Aí pegou aquele suposto presente e correu e levou para casa. Para surpresa dele, quando ele chegou em casa, só era lixo. Mas é exatamente isso que acontece na vida de algumas pessoas, que deixam de valorizar a pessoa do seu cônjuge e busca levar para casa outras coisas que não é exatamente o bem maravilhoso que Deus deu através da sua família. Então, o lixo cheira mal, deixa o ambiente desagradável. Lixo produz muitas doenças, e a Bíblia diz que o sexo é bom e agradável, mas também diz que ele precisa ser puro e santo. Então, nós devemos estar cientes dessa grande e maravilhosa responsabilidade. Em segundo lugar, nós vemos a questão da duração do casamento. Eu já ouvi de certas celebridades que o casamento acabou na lua de mel, de outros que passam 2 meses, de outros que passam, falar em casamento de anos. Para essa turma aí que só tem caramiolas na cabeça, isso é surreal. Não é para vocês aqui que estão noivos. Essa palavra é exatamente
para mostrar que o conceito do mundo é muito volátil, mas a orientação bíblica é de profundo compromisso um com o outro, e isso vai abençoar e muito a vida de vocês. E aí o apóstolo, ele orienta no verso 10: ora, aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porque não ele e sim o Senhor. Lá em Mateus, 19, Jesus já tinha falado, acerca do casamento. Então ele não estava dizendo nada novo, ele estava apenas reiterando as palavras de Jesus. Por isso o Senhor estava aqui tratando, e mostrando as coisas importantes. Então, se o casamento se trata, que nós estamos vendo aqui, Paulo diz que o casamento deve durar toda uma vida, versos 39 e 40. John Stott descreve esse ponto, quando ele diz que Paulo, estabelecendo entre os versos 10 e 12, não põe o seu ensino, não opõe ao ensino de Cristo, ele não contradiz, mas ele exatamente, o contraste não é entre o ensino divino infalível, mas é exatamente o homem falível, que era Paulo. Mas entre as duas formas de ensino divino e infalível, uma percepção em que o Senhor e o apóstolo estão buscando a mesma ordenação divina, que é o homem, casamento é para toda uma vida. Por isso é que Paulo responde duas perguntas que a igreja fez a esse respeito. Qual foi a primeira pergunta? O que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Se eu, depois de 29 anos de casado, estiver arrependido de ter me casado, aí o que é que Paulo vai dizer? Essa situação de muitos casais hoje, que estão vivendo na mesma casa, mas separados, porque não tem a coragem, Mas não é isso que a gente quer tratar aqui. Há muitos casais nessa situação, até mesmo dentro das igrejas, e há muitas pessoas que se casam e depois se arrependem, e reconhecem que fizeram uma grande besteira. No entanto, agora o que fazer? E aí Paulo, ele responde dizendo que um desafio inequívoco dos casais que se vêem pouca esperança no seu casamento, versos 11 e 12. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, E as coisas são recíprocas. Casou-se, aguente firme, não desanime, leve em frente o seu casamento, não pule fora dessa relação, porque o milagre de Deus está todo dia à nossa disposição. Só existe casamento porque existe a intervenção de Deus de transformar água em vinho, de vir ao nosso encontro e de intervir na nossa história, de mudar o coração do cônjuge, de mudar o nosso próprio coração. Agora, cada um senta na sua torre de marfim, ninguém quer fazer acordo nenhum, e aí tem que haver uma compreensão da necessidade de entender o outro, e assim fazer diferente. A segunda pergunta que fizeram a Paulo acerca do casamento: o que fazer quando a situação se torna insustentável? Aí vai complicando, Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada do que se separar. Infelizmente, nesses últimos dias, sem precedentes, nós temos visto uma quantidade enorme de feminicídios. Os homens usam da violência porque não aceitam a separação da esposa. Isso é uma tremenda de uma covardia.
e chega às vias de fato. Quer dizer, como já não bastasse o feminicídio, aí o Satanás diz: agora tu não tem jeito, mete uma bala na cabeça. E o camarada, que é otário, né, já fez um bocado de besteira, continua fazendo mais besteira, e a coisa se complica ainda mais. Então, veja que o maligno, ele não quer perder parada, ele quer de todas as formas levar o maior número de pessoas para a sepultura. Então, neste caso, Paulo oferece duas soluções pastorais. Primeira, separe e fique sozinho ou sozinha. A segunda solução, faça a devida reconciliação. O ensino bíblico é que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu ensino realmente que tem toda a fundamentação bíblica, e nós cremos, né? Então Deus colocou muros ao redor do casamento, não para ser uma prisão, mas ser um lugar seguro. Como nós nos sentimos amparados e guardados por Deus, enquanto aqueles que se expõem, que estão do outro lado, vivendo em vida dissoluta, estão toda hora sendo vítimas de todo tipo de violência, né? Inclusive das boas noites cinderelas da vida aí. Cristãos casados com não cristãos, nós vamos ver um pouco disso aqui. E Paulo, então, ele trata como é que a gente pode proceder no casamento misto. A partir do verso 13 ele vai falar nesse aspecto. O motivo para se investir no casamento é uma realidade de santificação. Primeiro aspecto, quando o homem, quer dizer, os dois casaram, não eram cristãos, aí um se converte, aí vai deixar porque, mas se ele concorda, só vai deixar se ele quiser, né? Se ele quiser, aí você tem a liberação, mas se não, deve continuar casada, deve continuar casado, né? Então Paulo diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa no convívio do marido crente. Verso 14. Então Paulo aqui está exatamente mostrando que o marido incrédulo não é que o marido vá se converter de uma hora para outra, pode ser até que aconteça, eu já vi várias vezes, mas é que ele, pelo testemunho desta mulher, muita coisa vai mudar na caminhada deles, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz que o marido crente também santifica a sua família, e esse cônjuge incrédulo fica assim exposto à influência benéfica do evangelho. Então às vezes nós queremos ganhar o mundo e esquecemos de ganhar aqueles dentro da nossa própria casa, de orar, de clamar, de dar o testemunho, e é o que Paulo está recomendando. Quanto a fé entra num lar descrente, ele deve ser um ponto de novas bênçãos e não de novas desavenças. O fato de um cônjuge descrente viver com crente possibilita a esse cônjuge incrédulo conhecer o evangelho e ser abençoado por ele. Graças a Deus por isso. Não importa quantos anos você tem que orar, irmão Socorro, pelo seu marido, continue orando, continue buscando, continue intercedendo, que Deus vai, né? Ele é santificado pelo seu testemunho, e muitas coisas hão de acontecer. Segundo aspecto é que outra razão para investir no casamento, no caso casamento misto, é a inclusão dos filhos na aliança da promessa. Paulo falou: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Os filhos seus, todos seus filhos, suas filhas, irmã Socorro, são santos, porque a senhora é mulher santa, e a senhora, com a sua oração, com a seu temor, a senhora abençoa a sua família, para a glória de Deus.
Então Paulo ele está exatamente mostrando essa obra maravilhosa, e os filhos nascem debaixo da aliança, e são os filhos da promessa, estão debaixo da influência do Evangelho, e aqui o Evangelho vai resgatar, vai salvar, vai mostrar aquilo que nós precisamos que eles estejam fazendo. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para os filhos dos nossos filhos essa promessa, e eles estão debaixo da aliança da redenção, pois o nosso privilégio é de receber o que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. E isso é bênção, em saber que a nossa família pode ser agraciada pela providência e o cuidado de Deus. E por último, nesse aspecto aqui do casamento misto, é que o motivo para investir no casamento é a possibilidade da conversão do cônjuge. Quando eu me formei, eu vim pastorear aqui no Antônio Bezerra, e tinha uma tesoureira da igreja que ela vinha na igreja assim, esporadicamente, porque o marido era terrível, e aí ela não vinha na igreja, eu ia lá na casa dela com a Ruth, a gente passar as coisas da igreja, enquanto eu estava tomando pé, enquanto a gente conhecia a igreja para fazer uma indicação de uma nova tesouraria. Aí foi um momento muito bom que a gente orou bastante com essa irmã. Aí, um período, ele proibiu dela ir na igreja. Depois ele disse: tem uma coisa, agora você pode ir para a igreja, mas eu vou lhe deixar e vou lhe buscar. Bom, aí depois do culto, ele disse: convida aí o pastor para a gente comer umas coisas ali. Aí a gente ia de carona com eles, e para encurtar a história, esse camarada aceitou Jesus, e Deus abençoou a vida dele. Ele se engajou da igreja, fez seminário aqui, e depois hoje ele é pastor da Paz e Vida. Eles são pastores da Paz e Vida lá em São Paulo. O pastor Augusto e a pastora Laureta ele é meu filho na fé, e o filho deles, né, já também está como pastor auxiliar de uma igreja, estava aqui no Recife, não sei exatamente, ele é músico, os dois filhos são músicos, e é uma coisa assim maravilhosa, como o Evangelho transformou e veio de cabeça. A família dele, simplesmente escanteou ele, e ele se manteve fiel, e Deus fez uma reviravolta. A Lucimar, lá em Sobral, também passou, acho que o tempo que eu passei lá, e ela já vinha anos e anos, e há pouco tempo, o esposo dela era coordenador lá da UVA, um cara muito inteligente, mas muito resistente ao Evangelho. Foi preciso um AVC para que ele pudesse ser quebrado por Deus e viesse a crer no Evangelho, e hoje é o irmão Júnior, lá em Sobral. Nós temos lá na cidade dos funcionários, vizinha à igreja lá, temos a Vera Estrela. Ela também, muitos anos, tinha acho, quase 30 anos, orando por esse marido dela, e ele se reconciliou no ECC, e de lá para cá tem estado firme. A Neide também, lá na cidade dos funcionários, orou muitos anos pelo marido, e o Senhor converteu a vida do Júnior. O irmão Monção também era um homem, né? Também lá em Sobral, a esposa dele, muito católica, muito resistente. Deus também precisou, ele passou aqui mais de 6 meses com ela aqui na fila do Hospital do Coração para operar ela em maca, aqui né? E antes ela não queria ouvir, né? Então ele vinha só para dizer o que Jesus queria que ele dissesse, passava o final de semana aqui só ministrando o coração dela.
Quando essa mulher saiu de coma, ela aceitou Jesus, né? E morreu crente, para a glória de Deus. Então, são muitos testemunhos que nós temos. Então, se o cônjuge quer viver com você, que seja, não se separe por isso, mas em tudo entender o cuidado, a providência de Deus e o que Ele tem para o seu povo. Por último, sobre o verso 15, que fala sobre a dissolução do casamento. Há casos em que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente a conviver com o cônjuge crente. Aí é o caso que o cônjuge crente está liberado para se separar desse incrédulo, tá certo? Se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer casado, a porta da dissolução do casamento é aberta. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. De tal caso, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus o chamou à paz. Verso de número 15. Então, John Stott também falando sobre isso, ele diz que se o cônjuge incrédulo deseja permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas se o cônjuge incrédulo não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para divorciar e casar-se novamente, né? E Paulo então traz a lume a segunda cláusula sobre o divórcio, que é o abandono irrefutável, quando ele diz: só há duas cláusulas excessivas para o divórcio: a infidelidade, Mateus 19:9, e o abandono, quando o homem abandona a mulher ou a mulher abandona o marido. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, ratifica a infidelidade e o abandono como os únicos motivos para o divórcio e um novo casamento. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. Mateus 5, 31 e 32. Depois de obter o divórcio, casar-se outra vez, como se a parte infiel fosse morta. Morreu. Largou, deixou, abandonou, foi infiel. Então, pode a parte fiel partir para o novo casamento. Então, a palavra, irmãos, ela tem orientação e conselho para tudo quanto é na nossa vida. Por isso é que nós temos que estar apegado a ela, porque os conceitos malignos do mundo é que se a mulher olhar com cara feia para você e você olhar com cara feia, isso já é incompatibilidade de gêneros, né? E por causa disso vocês já estão liberados. E o que a Bíblia diz, né? Questão do domínio próprio, do amor ao outro, de que nós temos que amar como Cristo amou a igreja. Quantas vezes a igreja bate cabeça contrária àquilo que o Evangelho determina e Deus continua amando a sua igreja? Por que nós não podemos amar a nossa esposa ou o nosso marido quando ele assim bate cabeça com a gente por alguma razão? Mas a oração, o quebrantamento e o temor do Senhor nos faz entender que o nosso lar é o melhor lugar do mundo. Deus nos deu e Ele quer receber de nós esse bem-vindo, essa disposição de que nós vamos até o fim. Nós não somos homens e mulheres que vamos estar parando no meio de caminho. Vamos caminhar avante, porque o Satanás é maligno, enganador, mentiroso, pai da mentira e jamais se formou na verdade. Mas ele quer de todas as formas cirandar no meio das famílias, dos lares, para destruir. E nós devemos identificar e repreender e deixar de lado e ter a nossa vida santa com a nossa esposa, com o nosso marido, com o homem ou a mulher da nossa mocidade, né?
que nós tínhamos todo o vigor, toda a disposição, toda a alegria, toda a satisfação, e agora, porque os anos se passaram, por que a gente, tem que ter outra atitude? Atitude é de nós amar, de nós querermos bem, de nós cativar e sermos o homem, a mulher de Deus para o nosso cônjuge, e fazer com que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo, para o qual nós voltemos todos os dias, todas as horas, com toda a confiança e na certeza de que Deus estará operando tudo em todos em nossas vidas. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir oração do Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que Te apraz. Nós não cremos em casamentos perfeitos, mas nós cremos em casamentos em que são transformados pelo poder do Teu Espírito, pela força da Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, os mares revoltos vêm contra o nosso lar, mas nós podemos dizer como Teu filho: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e experimentarmos o Teu refrigério, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu grande amor. Ordena sobre nós a Tua bênção e faz infinitamente mais em nossos corações, de maneira que o Teu propósito se cumpra abundantemente em nossas vidas. Confirma o Teu propósito na caminhada de cada um de nós, e assim haja paz, haja amor, haja a Tua felicidade em nossas vidas, para a glória e louvor do Teu nome. É que nós choramos, em nome e por amor de Jesus. Amém.